Amarelo! Dessa vez para o inquérito que apura tramas golpistas envolvendo membros do governo e militares. O Bolsonaro está buscando aí estratégias para fugir da Polícia Federal. Ele foi convidado, a esclarecer, e o ex-presidente diz que vai ficar calado em depoimento e pede para não comparecer à Polícia Federal. Será que a gente vai ter mais uma vez o Bolsonaro internado, hein? Façam suas apostas, que vem aí a Daiane Oliveira com as informações no nosso plantão. Bolão, Daiane. O que vai ser dessa vez? Qual é a desculpinha? Será que ele não vai mastigar o camarão de novo, gente? O que é que vai acontecer com o Bolsonaro? Suspendam o camarão do Bolsonaro. Importante. Então, nosso querido ex-presidente, esse querido ironia, pelo amor de Deus, Jair Messias Bolsonaro, que é do PL, ele foi convidado agora pela Polícia Federal para esclarecer o quê? A tentativa de golpe, naquela reunião ministerial lá muito estranha, em que ele disse que não, ninguém pode ganhar não, só que tem que ganhar ele, Já sabia o que ia acontecer. E nisso, essa reunião vai acontecer, inclusive, amanhã, no dia 22, na quinta-feira, na Polícia Federal, só que ele está pensando aí como é que ele vai fugir disso. Ele já disse que não, primeiro ele não iria, porque ele não teve acesso aos autos do processo, Moraes respondeu na hora, olha, tem acesso sim, mas não tem acesso a absolutamente tudo, então ele está nisso, ele está com uma outra desculpa, já disse que se ele for ele não vai falar, mas também está voltando atrás, ele está bem complicada aí a situação do Bolsonaro, Não passa nem Wi-Fi, desculpa. Exatamente isso, não está passando nenhum Wi-Fi. O primeiro vídeo é justamente essa construção aí do, olha, Bolsonaro, e a Jovem Pan que está trazendo isso. O Bolsonaro, ele vai falar, ele vai para a Polícia Federal, mas ele vai ficar calado. Vamos assistir. Tô vendo. Bolsonaro calado, só acredito vendo. Vamos lá. Cadê o botão para dar play? Lembrando a você que está nos acompanhando que está agendado para amanhã, quinta-feira, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal naquelas investigações que apuram uma suspeita de tentativa de golpe de Estado. Suspeita de tentativa de golpe de Estado. Suspeita, alguém suspeitou, ninguém estava ouvindo ali ele dizendo que ia acontecer isso, não. Não, por favor. Lembrando que recentemente nós trouxemos essa informação aqui no Jornal da Manhã, a defesa de Bolsonaro chegou a pedir para o Supremo Tribunal Federal adiar esse depoimento, alegando que não houve acesso integral a elementos dessa investigação. E a resposta veio rapidamente. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, falou: tá aqui, vou levar na sua casa agora. Você quer que eu leia para você? Ele é muito safo, ele é muito sagaz. Ele diz, você não tem nenhum acesso? Não, toma aqui o acesso. Tá aqui, rapidinho, filho. Desse inquérito negou o pedido e disse que não. A defesa teve, sim, acesso integral a todos esses elementos desses trabalhos investigativos. E diante de todo esse processo que eu trouxe agora para você, a defesa do presidente ou do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que ele vai ficar calado durante esse depoimento à polícia, que está marcado, como eu disse, para amanhã. Detalhes a respeito desse desdobramento com Bruno Silveira, lá em Brasília. Bruno. Fala, Bruno. Vamos lá. Exatamente. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro sinalizou que amanhã, nesse depoimento, Bolsonaro vai se manter em silêncio, mas a defesa explica que Bolsonaro quer sim colaborar com essas investigações. Com certeza disso. Ele vai se manter em silêncio, mas ele super quer colaborar, gente, assim, dentro do seu coraçãozinho, ele vai estar contando tudo, assim, ele só não vai falar. O que a defesa de Bolsonaro explica? Que nessas investigações eles citam até conversas que foram encontradas em celulares apreendidos que, segundo a defesa, ela não teve acesso nessa parte da investigação. Além disso, cita outra prova que está sendo usada por essa investigação que a defesa não conseguiu acesso, que é a delação premiada de Mauro Cid. Então,
Podia só perguntar para ele o que foi que ele falou na conversa, né? Que ele iria dizer, inclusive, se foi a conversa dele, né? Ei, Bolsonaro, defesa de Bolsonaro, ei, gente. Mas isso é estratégia clássica de defesa, assim, né? Não, arranja lá né? Uma desculpa qualquer, assim. Agora, acreditar que ele vai ficar calado e que ele quer colaborar, já é demais, né? Não tem como, exatamente, não tem como, é impossível. Mas as derrapadas aí com o nosso presidente, ou ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, é exatamente isso aí que ele faz, né? E aí, mas tem um ponto importante, a gente tem um outro vídeo que ele deu entrevista hoje de manhã. E nessa entrevista que ele deu para uma rádio hoje de manhã, ele já disse uma outra coisa. Ele já disse que ele vai falar, mas ele vai falar se a defesa tiver acesso a esses pontos aí que foram ditos no processo. Gente, Bolsonaro. Esse é o ponto, né? A defesa dizer que ele não vai falar é uma coisa, ele ficar quieto é outra coisa completamente diferente. Vamos lá, fala, Bolsonaro. Não acredito que eu tô falando isso, ó. Fala, Bolsonaro, quero ouvir você. Primeiro, eu sofri 3 buscas e apreensão. Tá? Uma foi aqui na sede do PL, onde acharam essa minuta. E foi um escândalo naquele dia. Só que algumas horas depois, notou-se que aquela minuta foi fornecida de processos lá que vinha do Supremo Tribunal Federal. Então, não tinha nada a ver comigo. Isso não existe. Não podemos ficar batendo nessa tecla. Tem gente do meu lado, trabalha comigo, né? Mas está presa por causa... Poxa. Por que será, Bolsonaro? Enfim. Disso, por um crime impossível de acontecer. Como assim? O senhor vai amanhã lá, o senhor vai ficar em silêncio? Qual a sua... Olha, eu sigo as orientações dos advogados. O que os advogados dizem? Temos que ter acesso ao processo. E os processos são todos sigilosos, ou secretos, reservados. E os advogados, se tiverem acesso até amanhã, obviamente que eu vou falar. Vai mesmo? Você jura? Então, eu acho que é aquela ideia de pega fogo cabaré, sabe? Eu acho que ele tá louco para falar algumas coisas. Os advogados estão, pelo amor de Deus, não falem absolutamente nada. E é importante, um ponto que ele fala, eu acho fantástico, que é justamente esse. As pessoas que trabalham comigo estão presas. Mas estão presas porque cometeram crimes, não? Não, Isso? Aí ele chama de um crime impossível. Por que um crime impossível? Não, é bem possível dar um golpe de Estado. Sabe? É por isso que a investigação, as pessoas ao entorno dele, familiares dele, né, como é o caso do Renan, estão sendo investigados por lavagem de dinheiro, por falsificação, e o banco tem lá uma foto da pessoa que fez a biometria facial. Então, assim, não são crimes bestas, são crimes, né? Crimes. As pessoas estão sendo investigadas e presas por crimes. Isso é muito importante da gente pontuar. E no Brasil, não é ninguém precisa ser um perito máximo do jurisprudência para saber disso. No Brasil, se você tem acesso à defesa, acesso a advogados, você vai ser preso apenas se houverem provas incontestáveis quanto a isso. Né? Que é o caso dessa galera. Caso contrário, eles não estariam presos. Quando você é branco e rico, tá? Exatamente, quando você é branco e rico, você tem acesso à defesa. E homem, de preferência. Exatamente. Porque quando você não tem acesso à defesa, mas você não tem dinheiro, você não tem acesso à defesa. Então, automaticamente, o seu caso já é uma outra linha. E vale lembrar também sobre Bolsonaro que ele tem um histórico aí de fuga. Ele amarela muito, quer dizer, ele não vai a determinados locais porque ele tem vários problemas de saúde. Ele é um senhor, né, que fez muita atividade física, como a gente sabe, na vida dele. Ele tem um histórico de atleta. Agora, Isso, ele tem um histórico maravilhoso de atleta, mas ele tem vários problemas de saúde. Então, volta e meia, principalmente depois daquela facada, ele passa por várias questões, ele não foi para debates, ele fugiu de outros encontros. Não sei se você lembra, Ana, mas a agenda de Bolsonaro no Planalto era fantástica. Era assim, ele tem uma reunião 9h30, ele tem outra 11h, ele almoça e ele não tem nada a tarde inteira, ele tem uma entrega de medalha no final da noite e a sexta-feira dele só funcionava até meio-dia. Então ele tem uma outra dinâmica, porque né? É saúde, coitado, né? Precisa descansar e tal, né? Pois é, e aí o nosso último vídeo é justamente sobre isso. Existe até uma forma, né? Existe um CID específico para casos como o de Bolsonaro, né? Que talvez
Quem sabe ele já não utiliza aí o atestado, né? Alô? Deixa eu ver. Vamos lá, tem CID para esse problema dele? Existe O que você está aprontando aqui, Daiane? E mais do que isso, além dos atestados médicos falsificados, começaram a surgir atestados com a CID Z76.5. Z76.5. Esse é o problema do Bolsonaro. Atenção, descobrimos qual é o problema de saúde do Bolsonaro. E vejam só a gravidade disso. Essa CID que eu falei, ela possui a seguinte redação: pessoa fingindo ser doente. Simulação consciente, ou seja, não é sem querer. Olha só que loucura. Os médicos, quando atendem os pacientes... A Polícia Federal fica pessoa, atenta aí ao CID. Nós sabemos que ele é atendido por médicos próprios, que possivelmente não vai acontecer isso, mas... Vai que, né? Já existe um CID, exatamente, já existe um CID aí para essas tais internações que ninguém descobre absolutamente nada, mas ele disse que estava muito mal. Estava muito mal. Eu me pergunto aí, eu não sou médica, né, Daiane? Eu me pergunto aí para os médicos que estejam eventualmente assistindo, tem CID para camarão? Fiquem atentos. Se tiver um pedido de comida do Bolsonaro e for camarão hoje à noite, não entregue. Pelo bem do Brasil. Alô, galera aí dos restaurantes, entregadores aí de aplicativos, por favor, evitem camarão para esse homem. A gente quer ele na delação aí, viu? A gente quer ele lá na Polícia Federal falando. Só camarão miudinho e sem casca, tá? Que é para facilitar a digestão. Ai, depois disso, uma vontade terrível de comer um camarão. Bora, eu vou aproveitar aqui e comer a acarajé com camarão. Não precisa humilhar, Daiane. Pô, sacanagem. Guarda aí pra nós. Beijo, Daiane. Obrigada. Beijo, até a próxima. Camarões não são recomendados em caso de suspeita de delação.